Nessa apresentação, vamos ilustrar o uso de um sistema de ensino híbrido para reposição de aulas remotas na casa do aluno utilizando o celular sem acesso à internet, de forma offline, que é uma situação comum nas escolas públicas do Brasil. O aluno, na sua residência, não tem banda larga. E vamos utilizar, nesse exemplo, a plataforma virtual de ensino Visual Classnet, que está aqui a tela de abertura, armazenada nesse endereço na internet, onde são armazenadas essas aulas remotas, e são cadastrados os alunos, e o sistema faz toda a gestão dessas aulas com correção automática dos exercícios. Para acessar o Visual Classnet, eu clico aqui em acessar, e aqui eu seleciono a instituição de ensino, onde eu quero gerenciar a aula remota, no caso a Secretaria de Educação de Manacapuru, que nesse ano de 2020, durante o período de pandemia, repôs todas as aulas remotas numa escola rural do ensino fundamental 2, utilizando o Visual Classnet e celular online. No caso de Manacapuru, foi feito com acesso à internet. E agora, nesse exemplo, nós vamos utilizar celular com acesso offline, sem internet, que é uma nova versão que nós lançamos agora do Classnet Offline em novembro desse ano, desenvolvido pela Caltech Informática, e vai ser apresentado uma demonstração então desse uso offline. Então aqui eu tenho que selecionar aqui se eu vou acessar como professor ou como aluno. Como professor eu posso publicar aulas, atribuir e tirar o relatório. Então eu vou entrar aqui como professor, digitar o meu código, minha senha, dou um OK, e aqui está o menu principal da plataforma Visual Classnet. Nesta opção eu consigo cadastrar os alunos dessa escola que estou fazendo a gestão, clicando em aluno, clicando no banco de dados, aí são listados os alunos cadastrados no sistema. Vamos acessar um aluno só como exemplo, um aluno chamado Roger. Dou Enter, aparece aqui o Roger, e se eu clico aqui eu consigo acessar, e aparece aqui a série que ele cursa, e aqui a fotografia aí desse aluno, tá certo? Então vamos sair daqui. Eu posso, nessa opção cursos, ver os cursos que já foram publicados, as aulas remotas que já foram publicadas. Então, clicando aqui em ver alterar, banco de dados da instituição, e cada linha dessa é uma aula já desenvolvida pelos professores de Manacapuru. Então, aula de história, de português, de artes, e assim por diante. É um conjunto muito grande de aulas já aplicadas nesse ano de 2020. Se você clicar aqui e digitar a matéria que você quer atribuir para o Roger, a aula que você está querendo atribuir, vamos imaginar que eu quero atribuir a aula de inglês. Então eu dou um Enter, ele lista todas as aulas de inglês disponíveis. Eu escolho, por exemplo, essa aula aí, importância, Então eu quero selecionar essa aula para dar uma olhada como é que ela foi feita, Então se você clicar aqui e dar um alterar, e aqui você observa a aula que foi criada pelos professores. Então aqui à esquerda tem as atividades que eu posso trabalhar numa aula remota, texto, vídeo, prova feita no Visual Class, página HTML, enviar arquivo, fórum, enquete, chat. E aqui à direita são as atividades que foram selecionadas para essa aula de inglês. São várias atividades que foram selecionadas pelo professor. Então agora eu vou sair e vou atribuir essa aula de inglês para o Roger. Então eu clico aqui em atribuir, eu clico aqui, listo as aulas, eu vou colocar aqui em inglês, que é o que me interessa, ele lista todas de inglês, eu selecionei essa aula de inglês importância, e aqui eu posso selecionar um aluno que eu quero atribuir, eu posso selecionar ou digitar aqui o nome do aluno que eu quero atribuir, Roger, eu seleciono por aqui, ou posso selecionar por uma série, os alunos do 5º ano,
ele lista todos os alunos do 5º ano e o Roger está lá, né, nessa lista. Então eu seleciono o Roger, atribuo para ele, né, gravo, pronto, o Roger já recebeu uma aula de inglês para poder fazer no seu celular de forma offline. Então agora como é que o Roger vai ter acesso a essa aula? O aluno Roger tem que ter agora um dispositivo com sistema operacional Android. Pode ser um tablet Android, pode ser um Chromebook com Chrome OS, ou pode ser um celular Android, que é o mais comum em escola pública, né? Os alunos de escola pública, quase todos, têm na família pelo menos um celular Android, é muito comum. Então, nesse celular Android, o Roger vai ter que baixar um aplicativo gratuito chamado ClassNet Offline. Esse é o aplicativo que foi desenvolvido agora em novembro pela Caltech, né? E ele baixa, instala e agora ele toca com o dedo para acessar esse aplicativo. O aplicativo ele é muito parecido com a interface do Netflix. No Netflix você tem para cada usuário um perfil, você tem que criar um perfil onde cada usuário vai ter a lista favorita de filmes, os filmes que estão assistindo. E da mesma maneira o ClassNet Offline vai também ter um perfil que vai conter as aulas remotas atribuídas para cada aluno. E numa escola pública, numa família de uma escola pública, é muito comum ter mais de um filho na mesma escola, né? Então cada filho vai ter um perfil com as suas aulas. Então vamos imaginar aqui que o Roger quer criar o perfil dele. Então ele toca aqui em novo perfil, o aluno Roger. Tem que selecionar aqui a instituição de ensino que ele está estudando, que é a Secretaria de Manacapuru, o código dele. Ele colocou o código Roger. A senha, 13, foi a senha que foi colocada. Normalmente, o código é o RA do aluno, é um número aqui, né? Mas só para simplificar a digitação, eu coloquei um código alfanumérico. Então agora eu dou um OK. E nesse momento, o Roger está observando as aulas que foram atribuídas para ele fazer. Então, por exemplo, ele vai ter que fazer uma aula de história, uma de inglês, uma de matemática e uma de português. E de inglês, ó, observe que eu atribuí aquela aula importância aqui, tá? E o status não baixado. Então, nesse momento, o Roger, para baixar, precisa de internet. Ele precisa de internet, ele está acessando lá o servidor, né, na nuvem, e viu que o professor atribuiu 4 aulas remotas. Então, o Roger vai querer fazer primeiro o inglês importância, né? Então, ele toca aqui nesse ícone. Ele aceita baixar. Começa a baixar, então, da internet. Pronto, já baixou, é muito rápido. Observe que o curso que foi baixado de inglês, aparece com o status baixado aqui em azul. Agora, para fazer essa aula remota, é só tocar na flechinha para a esquerda aqui e aparece o curso disponível. Nesse momento, eu preciso de internet para baixar as aulas. Normalmente o aluno vai baixar a aula indo até a escola tem internet, uma vez por semana, por exemplo, e baixa as aulas da semana. Ou então vai num telecentro na cidade e, utilizando lá a internet de um telecentro, ele baixa as aulas da semana, vai para casa, a sua casa não tem internet, e basta tocar aqui no ícone para fazer offline a aula, tá certo? Então, nesse momento eu quero consultar o perfil do Roger, só para ver como é que ficou. Então eu toco 3 pontinhos aqui, ó, trocar perfil, e aparece aqui, né, o usuário Roger, que foi cadastrado, e agora, para que o Roger faça a aula, né, ele basta tocar em cima do seu perfil, está lá a aula disponível para que o Roger possa fazer offline, sem internet. Então, nesse momento aqui, o Roger vai tocar aqui, ó, e vai começar a fazer na sua casa a aula offline. Essa aula é composta por 4 atividades,
do lado aqui tem um X indicando que o Roger não fez nenhuma atividade ainda. Então, para fazer a primeira atividade, basta tocar ou no ícone ou no título. Então, vamos tocar aqui. É uma atividade feita em PDF, né? É um PDF do livro eletrônico, né? Então, ele faz aí a leitura, sai aqui da leitura e aparece marcado feito. Então, o Roger fez 1/4 da aula aqui, ó, 1/4. Então, agora o Roger vai fazer uma segunda leitura, uma segunda parte de explicação. Ele toca aqui nesse ícone aqui, faz a leitura, sai da leitura e está marcado feito. Agora o professor fez uma videoaula, ele gravou um vídeo. Como é que o professor grava o vídeo lá em Manacapuru? Eles montaram um pequeno estúdio com um tripé e uma filmadora, com uma lousa em branco no fundo. O professor pode anotar, como se estivesse dando uma aula. Ou pode ser que o professor faça em casa, usando o seu celular, e depois ele publica esse vídeo lá no Visual Classnet, tá bom? Então, vou tocar aqui no ícone, e aqui eu vou assistir a videoaula do professor, né? Aí o professor explica a matéria, né? Você assiste, termina o vídeo, sai do vídeo e dá marcado feito. E agora, o professor de inglês criou uma avaliação, criou uma prova feita no Visual Class, né? Então vamos acessar essa prova, que vai ser a nota da atividade, dessa aula remota. Então vou tocar aqui no ícone. Aqui tem uma prova que é uma múltipla escolha, muito parecida com a Prova Brasil, que são 4 alternativas, parecida também com o Enem. O Enem, a diferença é que são 5 alternativas. Então, vou responder aqui D, toco aqui para avançar na segunda questão, né? Show! Eu vou colocar aqui mostrar, vou avançar. Terceiro, eu vou colocar essa música, por exemplo, vou avançar. Quarto, eu vou colocar uma alternativa B, qualquer aqui. E nessa eu vou colocar a alternativa D. E vou avançar. E o sistema deu feito. Tá certo? Ó, feito. Então agora o Roger está pronto para enviar essa nota. Então, na hora que ele termina a prova, a aula inteira, né? Quando está tudo marcado, ele está pronto para enviar a nota. Nesse momento, ele precisa de internet para enviar a nota. Então ele vai na escola ou vai no telecentro, né? E lá ele envia a nota. Então, é o segundo momento onde ele tem que ter internet. Ele tem que ter internet para baixar as aulas e tem que ter internet para enviar a nota. E a aula ele faz offline na casa, sem internet nenhuma. Então vamos enviar a nota. Então sim. Ele enviou. Agora ele pode apagar essa aula para não sobrecarregar o celular. Então ele tem possibilidade de apagar a nota, ele se arrependeu, quer fazer de novo, enviar novamente. Ou ele quer apagar o curso que não precisa mais. Vamos limpar, então vamos apagar aqui. Eu não preciso mais do curso, senão vai sobrecarregar o celular. Então toca em apagar. Quer apagar? Sim. Eu limpo o celular então, e o Roger agora não tem nenhuma aula pendente. Ele tem que baixar de novo aqui, ó, as outras aulas que ele está devendo, tá certo? Vamos ver agora como é que o professor consulta a nota do Roger. Para consultar a nota do Roger, eu tenho que entrar aqui no Visual Classnet novamente, seleciono relatórios, curso, por curso, procuro aqui o curso de inglês que o Roger fez, né? Que é o curso A Importância, essa aqui. E aqui o Visual Classnet lista todos os alunos que fizeram o curso e sua nota, né? Então aqui a nota, o tempo. Vamos rolar aqui para baixo. E o Roger Gasques tirou nota 60% de acerto.
Total, 29 alunos fizeram essa aula, a média foi 49, o Roger foi acima da média, desvio padrão 32, que é a heterogeneidade da turma. Quanto maior o desvio, mais heterogêneo é a turma. E agora eu quero consultar por atividade, quem fez a leitura, quem assistiu o vídeo, quem fez a prova. Então eu posso fazer o relatório do curso por atividade, né? Escolho aqui inglês, o curso é sobre a importância aqui, ó, e aqui eu quero analisar o que? Esse texto, esse vídeo e essa prova. Então eu vou selecionar todas as atividades para consultar quem fez e quem não fez. Então aqui aparece, por exemplo, né, quem recebeu o arquivo texto em PDF. Então Celso finalizou, recebeu, Sandro não iniciou, não recebeu, Agatha finalizou, recebeu. Então aqui tem todo mundo que recebeu, ou seja, quem assistiu o conteúdo em PDF. Então tem a lista inteira. E o Roger Gasques finalizou, ele fez a leitura, né? E a última atividade, tá certo? Que é justamente a prova, que é essa última atividade aqui, ó, projeto Visual Class, é a prova de múltipla escolha. Então aparece aqui, ó, Agatha finalizou, fez a prova, Alessandro iniciou a prova, mas não terminou, né? E não iniciado nem começou a prova. Então tem a lista de todo mundo. Vamos dar uma olhada no Roger aqui, né? Roger Gasques finalizou, ele terminou a prova e tem sua nota. Então eu tenho todas as pendências. No caso, ó, quem não iniciou a prova, 34 alunos estão devendo. Quem iniciou, mas não terminou, 7. Quem finalizou, 27. Então aqui eu vou fazendo a gestão e cobrando quem ainda não terminou aquela atividade. Tá? Eu posso também observar o relatório detalhado daquela prova. Eu quero ver o Rogério das alternativas, das questões, qual que ele errou e qual que ele não errou. Então eu clico aqui, vou procurar aqui de inglês a prova que é sobre a importância, que é essa terceira aqui, e aqui ele lista para cada aluno como é que ele foi em cada questão, né? Então vamos procurar o Roger aqui está em ordem alfabética, Roger Gasque, questão número 1, Roger errou, ele informou a letra D, o correto era A. Que assunto? A importância da língua inglesa nos dias atuais. Então ele tem que revisar esse assunto, tá certo? Na segunda ele acertou, ele colocou B e era B, a terceira acertou, a quarta ele errou, B e A. E aqui, ó, os assuntos estão os mesmos aqui, ó, para cada questão, mas na verdade, quando o professor define, ele procura especificar os assuntos para cada questão diferente, para que ele possa fazer uma revisão cirúrgica. Aqui o professor colocou o mesmo assunto, o que não é o ideal. O ideal é colocar para cada questão o assunto específico, porque aí eu mapeio um mapa de competência do aluno, os assuntos que o aluno domina e os assuntos onde o aluno não domina, tá bom? Então vamos sair daqui. Um outro relatório muito bom é o relatório consolidado por exercício. Então aqui eu consigo fazer uma análise do professor. Então, por exemplo, prova de importância aqui. Então aqui tem, na questão número 1, a turma que fez a prova, a maioria errou em vermelho, ó, e alguns alunos acertaram em azul. Então essa questão número 1 foi o assunto mal ensinado na sala de aula, ou a questão mal formulada, o aluno confundiu. Já a questão número 2 e número 3, a maioria dos alunos acertou. Ó, teve um número muito pequeno de alunos que erraram e a maioria acertou. Então, olhando o gráfico consolidado por exercício, é possível definir que a questão número 1 e número 5 tem que ser revisado esses assuntos aqui pelo professor, porque a maioria dos alunos confundiram. Então não é um problema dos alunos, o problema aqui é do professor, que ele tem que revisar esses assuntos.
por fim, um outro relatório muito interessante é de respostas por exercício. Então aqui eu vou colocar as provas de inglês, vou pegar essa prova de importância, vou colocar detalhado, relatório detalhado, e aqui, ó, para cada questão, por exemplo, a número 1, alternativa A, detergente, 8 alunos optaram pela A, 29%, não é? E acertaram. Agora, olha que estranho, ó. Na D, 15 alunos, a maioria colocou que a D, 55% errou. Então, aqui é um mapa interessante para definir para o professor como é que ele vai fazer a revisão. Ele vai ter que explicar para esses 15 alunos aqui por que eles confundiram com todas estão corretas. Então, essa análise, esse relatório é chamado relatório de distrator. Distrator são as questões, as respostas incorretas. Então, o distrator é B, C e D. E o gabarito é a questão correta, que é a A. Então, a análise de distrator analisa por que os alunos, como os alunos estão confundindo, né, as respostas, e tem uma explicação. Então, o professor pode até anotar aqui por que o aluno confundiu, o que ele raciocinou naquela resposta, para depois fazer uma revisão com os alunos explicando os motivos do seu erro.